Será que é possível educar sem gritar? Como estabelecer limites sem usar de agressividade com os nossos filhos? Difícil, né? O certo é que a gente vai errar, vai pisar na bola, vai perder a paciência. Mas também vai ter amor, respeito e conexão. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. Hoje eu estou recebendo duas grandes referências em comunicação respeitosa. Maia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter vindo até São Paulo conversar com a gente. Imagina, eu que estou feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite e estou muito animada para a nossa conversa. Elisama, muito obrigada por estar aqui também, é uma alegria ter... Como eu desejei esse vídeo, meu Deus do céu. Um prazer gigantesco. Bom, a Elisama Santos é escritora, psicanalista e apresentadora, autora de diversos livros que estão aqui, eu vou mostrar para vocês todos, a gente vai conversar. Aliás, muitos livros desse nosso vídeo de hoje. E a Maia Eigenmann, que é neuropedagoga, educadora parental e autora do best-seller A Raiva Não Educa, A Calma Educa e também Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que eu vou também falar dos livros dela. Maia, esse título é muito interessante, né? A raiva não educa, a calma educa. Agora, como eu falei no começo do vídeo, é difícil manter a calma, né, em certas situações. Então eu queria que... E vou perguntar para as duas que vocês comecem me explicando. O que é, de fato, uma educação sem violência, uma educação respeitosa com as nossas crianças? Primeira coisa que eu vou falar sobre o título que você ressaltou aqui é que a ideia não é a gente sustentar a ilusão de que a gente nunca vai ficar bravo, que a gente nunca vai estourar, que a gente nunca vai explodir, porque é impossível. E eu sempre trago assim, a reflexão de que a nossa meta é reduzir danos. Na verdade, o que dá para fazer na nossa realidade é isso. Então, não é sobre você acertar sempre, porque a educação positiva fala que a gente tem que ser... Não, educação positiva é um convite para te mostrar como que você pode amenizar, reduzir danos na relação com os teus filhos. Agora, que de fato, na calma, é melhor para a gente se conectar com o outro, isso é verdadeiro. Em qualquer relação me relaciono melhor quando eu estou calma. Se eu estou com raiva da pessoa, se eu estou com raiva do meu marido, da minha esposa, do meu chefe, enfim, eu não vou conseguir me conectar. E aí não conseguimos construir uma relação saudável. Eu preciso conseguir me regular, esperar que a criança também se regule ou seja corregulada por nós, para daí sim eu conseguir explicar, conversar, educar, e esse é o caminho, assim. Mas, mais uma vez, jamais queremos passar a impressão de que nós que trabalhamos com isso nunca erremos, né? Eu sei que a Elisama é muito aberta em relação aos contextos delas também, eu trago essas verdades também a respeito da minha relação com os meus filhos. A gente erra pra caramba. Mas, felizmente, eu erro menos do que eu errava antes e meu propósito é errar cada vez menos. Sim, eu tenho calma tatuada no braço, né? Ai, que lindo! Gente, eu vou fazer. Eu tenho a calma educa, mas não dá pra ver aqui. Eu não sou uma pessoa naturalmente calma. Na realidade, a minha maior característica é a minha tendência à explosão de raiva. Eu briguei de trocar soco até o 2º grau, até o ensino médio. Então, assim, o exercício de ir além da minha raiva, perceber o momento que eu preciso me afastar dos meus filhos e falar, ok, não é hora de conversar, não dou conta de conversar agora, preciso... É um exercício até hoje muito consciente. Uhum. Então assim, óbvio, meus filhos são mais velhos, meu filho tá com 11 e minha caçula tá com 9. Então já temos aí um caminho que eu preciso de muito menos para sair do eixo do que quando eles nasceram, muito menos. E que eles já me conhecem bastante. Então assim, o meu filho às vezes fala, mãe, eu quero te contar um negócio, você vai ficar muito brava. Ele já sabe. Mas a gente vai conversar. Então ele sabe, a mãe não vai ficar na raiva. A mãe vai sentir muita raiva, porque quem a mãe faz parte de mim. Mas eu vou conseguir me afastar, recuperar minha consciência. Falar, ok, agora a gente senta e conversa, filhão. Então tem e é interessante pensar que, inclusive, nesse momento em que eu tô com raiva, que eu me afasto, que eu falo, peraí, filho, não dá pra conversar agora, eu também tô mostrando pra ele como é que ele lida com a raiva dele. Sim. Então, como a Maia falou, a gente não tá falando de você ser perfeito. Até porque uma mãe perfeita, um pai perfeito, é danoso pra criança, porque ele precisa ver a minha humanidade pra aprender a lidar com a humanidade dele. Ai, lindo. Se a gente é perfeito, a gente é um chão inalcançável pra essa criança. É um exemplo que ela vai olhar e falar, mas... Como? Ela consegue porque ela é completamente diferente de mim. Uhum. Então, à medida que ele me vê
Nesses momentos que eu falo, cara, não tô conseguindo agora, ele tem cara na minha humanidade, até percebendo que no momento que eu reconheço a minha emoção, eu falo, agora não, filho, agora eu não vou conseguir Agora não dá. te tratar da forma que você merece ser tratado. Sabe? Então, Sim. quando você me pergunta o que é essa educação não violenta, qual o principal ponto que a gente traz nela, é essa educação que ela é emocional. Porque a gente pensa, quando a gente escuta o nome, que é só uma educação e que você não vai bater na criança. A primeira coisa que as pessoas pensam é a questão da violência física. Só que violência com palavras, negligência, violência emocional ferem tanto quanto. Então, o conceito é uma não agressividade, uma não violência no todo, né? Na conversa, na demonstração de afeto, é nesse sentido. Em tudo. E a gente precisa entender que a violência, ela é a base da maioria das nossas relações, a gente não percebe. Então, assim, cada vez que eu quero conseguir algo de você, estimulando em você a dor, a culpa, o medo, eu estou sendo violenta. Entende? Não é sobre bater ou não. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu tô querendo que você faça algo pra mim, por mim, e tô querendo trazer isso te causando dor, vergonha, constrangimento, medo, eu estou sendo violenta. E eu posso fazer isso, meu amor, com a voz branda e um sorriso no rosto. Esse que é o problema. Pior ainda. Esse que é o problema. Porque, inclusive, as crianças vão se defender como dessa violência. Essa daí é terrível. Porque assim, vamos supor, eu tô numa relação, igual você tá falando antes, que você tem a tendência de entrar na briga. Eu sou mais pro congelamento, eu tenho muito medo de entrar em briga, só aquela, tipo, sabe? O oposto. Mas se a gente se a gente começa a se aquecer, se esquentar aqui, começa a se estranhar, eu posso colocar um limite na Elise. Eu posso falar assim, eu não vou dar conta, não quero entrar nesse lugar com você. A criança vai falar o quê pra mim? Como que... E outra coisa, pra onde ela vai fugir? E o que se eu que sou o porto seguro, pra onde ela vai? Esse é o ponto. Que o medo do outro fugir segura a gente nas outras relações. Então por que você não grita com seu chefe? Você não quer ser demitido? Por que você não surta com o teu esposo, com a tua esposa? Você sabe que ele pode simplesmente falar, chega, tchau, abre a porta e vai embora. E a criança? Na relação com a criança, ela tem uma dependência tão grande, não somente física, mas emocional da gente, que ela não tem pra onde ir. Ela vai fazer o quê? Ela vai sair correndo pra onde? E o que começa a acontecer na cabecinha dessa criança que passa por essas situações sempre? Sabe o que eu costumo perguntar, Dayana, para as pessoas quando elas falam pra mim assim, mas eu fui educada apanhando, ouvindo grito, e pra mim, ó, tá tudo certo, tô ótima. Tá mesmo? E aí eu pergunto, tá bom, qual que é a voz que fala em tua cabeça quando você erra? Nossa. Quando você é menos que perfeito, que palavras você utiliza pra lidar com você? Você e você, ainda não tô em você com o outro. Você com você, você errou. O que você fala? E aí tem uma pergunta que eu sempre fazia nas minhas palestras. Eu começava a palestra perguntando assim, quem aqui, quando tá triste, quando errou, consegue fechar os próprios olhos, se fazer um carinho e falar, cara, que dia difícil. E eu tô me esforçando, mas tá tão difícil. E aí, silêncio. Eu tenho 8 anos palestrando sobre isso. Se 10 pessoas fizeram assim, é um recorde. Não for. Acho que 5 ou 6 fizeram, sendo que quase todos falaram. Depois que eu comecei a ler o que você fala, eu comecei a exercitar, a fazer assim. Mas não era natural, né? E aí na hora que eu pergunto... Não, nunca é natural. Não é. E aí quando eu pergunto, quem aqui, quando tá triste, fala pra si mesmo assim, bem feito. Quem sabe da próxima vez eu acerto. Eu tenho bem aqui quebrar a minha cara mesmo, porque eu só aprendo assim. E aí todo mundo ri. Eu falo, gente, vocês realmente acreditam que a gente nasceu se tratando assim? Que isso é o nosso normal? Que isso é o mais saudável? Vocês acham que isso foi aprendido? É aqui. É na capacidade de relacionamento com a gente e com o outro que está a principal consequência dessa educação. Eu falo, olha os comentários na internet agora. Como que as pessoas lidam com alguém quando alguém discorda delas? É aqui que está a consequência. Não é no quanto você fica no banco, não é em quantas formações, quantos diplomas você tem, não é aí. É perfeito isso. Eu acho que quando a gente pensa, né, o quanto de violência houve na nossa infância, que às vezes a gente nem se deu conta, em quantos lares disfuncionais muitas crianças crescem, acho que é aí que a gente para e pensa, nossa, o que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? E eu gosto de, sempre eu penso, eu quero fazer diferente, eu tento fazer diferente. E aí, quando eu me pego gritando com a minha filha, eu fico pra morrer. Eu falo, meu Deus, mas eu tenho que ter paciência. Eu preciso ter mais paciência. Então, eu queria que vocês explicassem pra gente
Eu acho que é uma linha muito tênue. Como é que eu coloco limites? Como é que eu explico para ela que determinadas atitudes estão erradas, que determinada brincadeira machuca? Como que eu boto limites e eu educo sem gritar, sem perder a paciência? Como que ela entende? Porque às vezes você fala, meu amorzinho, assim, não, ele não entende. Como que a gente faz, Maia? Eu acho assim que é uma pergunta muito ampla. Tu não tem uma resposta fácil, rápida, pronta para construir essa relação com os nossos filhos. Mas o que eu vejo na minha experiência é que o ponto de partida é o adulto na relação. Então, assim, eu preciso me desconstruir, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender e nomear as violências não visíveis que eu vivenciei na minha infância. Porque as violências visíveis são fáceis de nomear. Sim. Apanhei com chinelo, com sei lá o que, né? Cada pessoa vai ter seu relato. Talvez nunca apanhou fisicamente, mas apanhou emocionalmente até não sobrar nada. E eu preciso dar nome a isso. Sabe, hoje ainda estamos tentando levar esse conhecimento para as pessoas, justamente porque o que não tem nome não existe. Sim. Então a gente precisa nomear que chantagem, dar gelo na criança, ignorar a criança quando ela está chorando, são violências viscerais e as marcas disso não saem, elas ficam registradas no corpo. Nós temos hoje a neurociência do trauma, que fala de tudo isso, dessas marcas, e a gente acha que traumas são só catástrofes. Mas o que te falta na infância também pode ser então o castigo de fica chorando sozinho no seu quarto não é terrível. Ai, nossa, chega dói só de ouvir. Veja, o problema é, nossas crianças não têm recurso emocional para navegar uma tempestade emocional sozinha de forma alguma. Sim. Eles precisam de um cérebro adulto para apoiá-los nesse processo. E aí a gente abandona eles nessa hora, né? E o que eles aprendem com isso? Quando eu tô mal, nem mamãe, nem papai estão aqui. Sim. Não posso contar com ninguém. Que aprendizado positivo seria esse? E sabe, eu acho é muito triste também a gente perceber como sociedade a gente acredita que tem que ser individual, tem que dar conta de tudo sozinho. Nós somos mamíferos. Primeiramente, em termos biológicos, não somos feitos para ficarmos isolados. E a gente levanta a bandeira e fica, porque eu sou guerreiro, sou sozinho, eu dou conta de tudo sozinho. Não é motivo de orgulho. Eu falo assim, que pena que você está sozinho. Que pena. Porque é tão bom, depois de adulto, você conseguir, eu fico emocionada, acessar a tua vulnerabilidade, chegar no teu parceiro, tua parceira, teus melhores amigos, falar assim, me dá um colo, porque tá difícil hoje. E me entristece como sociedade, nós ainda perpetuamos esse discurso de que é tão bom ser independente e de como as crianças pagam o preço por isso. Né? E é um discurso tão baseado no desamparo, né? Porque quando eu falo assim, eu me viro sozinha, eu tô falando, não tenho ninguém pra contar. Exatamente. É desamparo. Eu estou total. desamparada, Você sabe desamparada. Que o dia que eu aprendi o significado da palavra desamparo, eu pude entender como eu me sentia desamparada. Sim, e a gente tem uma educação que é basicamente o desamparo, né? Nossa, vocês estão falando e abrindo muitas caixas, mas eu preciso voltar quando você fala do grito. A gente precisa entender. Por que gritamos? Me ajuda, Elisabeth. Esse ponto aí é essencial de a gente entender que não adianta eu ficar brigando comigo mesma porque eu gritei. Gritou, tá gritado. Agora, o caminho não é, mas tá vendo só, eu sempre grito, eu não tenho jeito. A gente precisa enxergar o grito como aquela luz de alerta no painel do carro. Sim, eu me lembro quando eu comecei a dirigir, meu pai me ensinou, essa luz aqui é a luz do aquecimento do motor. Ela acendeu, filha, você para o carro onde você estiver. Não anda com ele, pode bater o motor e é caríssimo para consertar. Nunca precisei consertar um motor na vida, mas eu tenho um pavor do preço desse motor, porque meu pai me deixou apavorada de que acendeu, você para e deixa o carro esfriar. Eu adoro usar essa analogia com o grito. O grito é a luz do motor que acendeu. Para e deixa esfriar. Ótimo. Para e deixa esfriar. E aí você vai olhar, por que acendeu? Assim, se eu gritei, algo muito importante para mim não está sendo atendido, está saindo gritado. Posso arriscar que na maior parte das vezes não é a criança. A gente vomita na criança o sapo que a gente engole em outras relações. Então, muitas vezes, eu tô chateada com meu marido, eu tô morando com a minha mãe interfere em tudo, eu tô muito nervosa com a minha mãe, eu tô com um trabalho de merda que tá me estressando o dia inteiro. E aí a criança faz, mãe, e eu tenho tanto barulho interno, que quando ela grita, eu falo, o que é? Porque tá tanto grito aqui dentro. E aí eu preciso separar, porque senão vai pra conta da criança algo que não é da conta dela e que ela nunca vai suprir. E aí a gente tem a tendência de olhar pra criança e falar assim, ai, você não, agora não. Aí ela vai recuar.
Sim, agora não. Como se ela tivesse a obrigação de ser um lado tranquilo, sendo que é ela um filhote. É ela quem podia me demandar. O meu marido não podia me demandar tanto. Ele é um adulto. O meu chefe não podia me explorar. A relação tinha que ser diferente. A minha mãe tinha que me respeitar porque eu sou uma mulher adulta. Você entende? Tem um monte de outras relações que eu não sei colocar limite. E aí eu descarrego esta minha raiva na criança. Então, tô gritando demais? Não é normal. Não é normal. A raiva é como uma capinha. Ela tá escondendo sempre outra coisa debaixo dela. Ela tá aqui com uma frustração, com medo, com uma angústia, com uma ansiedade. Tem alguma coisa aqui embaixo da minha raiva. Se eu acordo e durmo irritada, é porque tem algo me faltando que tá sendo gritado pra mim e que eu não estou olhando. Pra quem que eu tenho que pedir apoio pra eu dar conta de educar o meu filho, a minha filha, na situação que eu tô vivendo, no momento que eu tô vivendo? Então assim, eu não dou conta, pode ser substituído por eu não tenho apoio suficiente para. Por e eu aí, preciso de ajuda. Como a Maia falou, a gente tá com essa coisa de eu sou a guerreira, eu dou conta, eu. E na mulher vem um peso muito grande na nossa socialização de que a gente tem que ser a supermãe, a gente tem que dar conta mesmo, e é sozinha. E a gente olha e fala, eu sou incompetente que não tô conseguindo, né, manter todos esses pratinhos rodando. E eu sempre faço o convite de respira. Eu não dou conta, eu não tenho apoio. Qual que é o apoio que eu vou pedir para que meu filho não ouça os meus gritos? Porque normalmente eles escutam os gritos que são os nossos gritos de socorro, de pelo amor de Deus, eu tô exausta. Alguém olha para o que eu tô vivendo. Alguém me ajuda com esse ponto, sabe? E aí, se eu dou nome e paro de falar que é meu filho que é muito difícil, e eu dou nome para todas essas ausências, eu consigo cobrar de quem pode me ajudar, porque não é o meu filho. Perfeito. E aí acho que entra numa outra questão. A nossa dificuldade de pedir ajuda também. Que também vem muito da nossa educação. Porque eu aprendi lá atrás que eu não posso pedir ajuda pra ninguém, não posso contar com ninguém. E preciso me virar sozinha. E aí a gente precisa entender uma coisa que é... E isso eu aprendi as duras penas, gente. Porque eu sempre me senti obrigada a ser extremamente autossuficiente. Isso é muito danoso. E na maternidade é um peso insustentável pra mãe e pra criança. Sim. E aí eu entendi, as duras penas, que rede de apoio a gente precisa construir. Sim. Você precisa se abrir para amizades. Às vezes a gente acha que rede de apoio é só família. E eu vou te falar que muitas vezes, talvez... Tem uma pediatra aqui, a Vânia Gato, acho que é a Vânia Gato que falava que as pessoas merecem a rede de apoio, mas tem a rede de agouro. A família não tem a rede de agouro. Mas é isso. E aí eu precisei aprender e me educar a sair de um lugar assim, e olha só, uma coisa que aconteceu muito comigo. É na vulnerabilidade que eu me conecto com o outro, né? Sim. E, por exemplo, a gente se mudou há 1 ano e pouco para Curitiba. Recomeçamos do zero. E aí eu cheguei em Curitiba e falei pro meu marido, gato, a gente chamou de gato e gata, gato, a gente vai fazer nossa rede de apoio aqui, a gente não vai ficar nesse lugar de isolamento, sozinhos, isso não é saudável, a gente aprendeu a se isolar, porque seres humanos são mamíferos, a gente não se isola, mais uma vez, a gente aprende esse comportamento. A gente, até hoje, é muito normal falar pra criança que é um copo, ele é de vidro, filho, toma cuidado, porque se você soltar ele, ele quebra e pode te machucar. Mas eu não falo pra criança, meu amor, você tá muito frustrado, você queria muito ir pra casa da vovó, e hoje a gente não vai na casa da vovó. Você tá com muita raiva, filho. Porque eu te disse, não, você tá muito bravo. A gente não fala, não nomeia. A gente não vai dar nome nas coisas, né? E se não fala, não E aí eu não nomeio e não ajudo a lidar. Eu não penso com ele. O que é que te ajuda? O que é que te acalma? E aí tem um outro ponto que eu acho essencial, que é a gente lembrar que filho não é extensão minha. Porque o que me ajuda a me acalmar pode não ser o que ajuda o meu filho. Isso é verdade. Porque ele é diferente de mim. E a gente enxerga o filho como um legado, como essa extensão nossa. É tão violento esse lance do legado, ele é o meu legado no mundo. Porque a gente precisa entender o Daniel... Ai, gente, esqueci o nome. Andrew Solomon, o autor de Longe da Árvore. Ele traz em Longe da Árvore o conceito da identidade. Ele fala que é o filho. Esse livro é maravilhoso, ele é incrível, né? Preciso ler. Ele conta a história de 300 famílias, se não me engano, que tiveram filhos que caíram longe da árvore. A gente fala que o fruto não cai longe da árvore,
Então ele só conta histórias de família que o fruto caiu bem longe da árvore. Então são filhos muito diferentes dos pais. E aí ele fala do quanto a identidade do filho interfere na nossa identidade. Então ele é um homem gay. Ele fala, o meu pai não é só o meu pai, ele é pai de um homem gay. Onde ele estiver, quem me conhece vai saber que ele é pai de um homem gay. Então a gente tem uma tendência de querer mudar a personalidade do filho para que ele se encaixe na identidade que eu criei para mim. E aí, quando eu tô ensinando meu filho a lidar com as emoções dele, eu preciso lembrar que ele é um ser humano diferente de mim e, portanto, ele vai ter os recursos dele que eu vou ajudar, mas que nem sempre o meu recurso vai auxiliar. Então, assim, eu tenho essa tendência à raiva muito grande, pra ficar triste, eu faço um esforço pra lembrar, eu estou com raiva porque eu tô triste. A Maia falou que ela que se encolhe, eu sou aquela que assim, tô com medo, eu vou botar minha cara mais feia e falar, venha. Sabe? Eu aprendi a encarar o medo pra ontem. Porque a vida te colocou em situações... Eu sou mulher negra, sabe? Então assim, tem muita coisa na minha história. E eu fui criada por um pai que ele tinha... Meu pai perdeu a mãe dele quando ele tinha 10 anos. O pai dele, o meu avô, era um alcoolista. Então meu pai se virou muito sozinho. E ele criou as filhas dele pra pensar, eu cresci ouvindo, eu posso morrer amanhã e você não vai ter ninguém pra fazer isso por você. Então você fala assim, tô com medo de barata. Ele é uma barata, vença seu medo. Então eu encaro muito, eu sou da briga total. A minha filha, ela é do choro. E aí quando ela nasceu, ela lembra muito mais do que a Maia falou de si. Quando ela nasceu, à medida que ela foi crescendo e que ela ia se escondendo na hora que as coisas aconteciam, que ela ia chorar, aquilo pra mim eu tremia por dentro. Porque eu pensava, cara, eu, que sou dura, não quero um osso duro de roer. A vida já doeu tanto, a vida vai pegar a minha filha, vai machucar e vai cuspir fora. Então eu queria ensinar ela a sentir como eu, porque eu iludida achando que eu sou a grande régua do mundo. E cara, como foi incrível aprender a chorar com a Helena, porque a Helena me ensinou a chorar. Eu aprendi a chorar com ela. Eu não era do choro, eu só chorava de raiva. Foi ela que me ensinou a chorar de tristeza. E como os nossos filhos ensinam a gente. Nossa, eles são fantásticos. Ela vai pro quarto, ela chora e ela volta gigantesca, com uma firmeza que eu nunca tive. É lindo demais. A minha filha legal. também. E assim, esses dias aconteceu da minha filha cair, machucar e claro, chorou, né? Normal, ficou no meu colo e aí eu fiquei acolhendo e eu já sei que eu não posso ficar falando muito, é só a presença. Fico lá, acolhendo. E aí ela deu um suspiro. Ai, mãe, foi. Que inveja! Foi, que bonitinho. Sabe, essa é uma consciência emocional tão maior do que a maioria dos adultos tem. Uma liberdade, um tipo assim, eu tô nem aí. Mundo que capote, eu tô chorando, vou expressar. E se eu chegar com algum discursinho disfarçado meu, tipo, ai filha, mas vamos. Eu não tô pronta, eu preciso chorar mais. Ai, que bonitinha. E eu ensinei a Helena a defender o choro dela também. É lindo isso. Eu ensinei, eu falei lá, o mundo vai te dizer que você não pode chorar. Eu ensinei ela desde muito nova, porque eu sabia que o mundo ia fazer isso com ela, né? E aí se você chegar pra ela e falar, mas não precisa chorar. Eu tô chorando porque eu preciso. Nossa, e essa força, a gente acha que é fraqueza, né? O mundo vê o choro, a tristeza é uma fraqueza, e eu olho pra isso e falo assim, que garota é essa? Sabedoria, né? Cara, que é esse orgulho. E é maravilhoso quando você fala que ela chorou e fui. Eu não sei vocês, eu fui educada por pais muito rígidos, de diversas formas, enrijecidos pela vida. E a nossa geração, assim como eu, a grande maioria, parava de chorar assim. Engole. Nossa. Porque meu pai falava, engula. Então você parava de chorar com o corpo inteiro tremendo, implodindo. Esse choro a gente não conhece. Essa sensação de chorar, você... Tipo, saiu tudo. Cara, ela é muito desconhecida pra nossa geração. Eu acho que, inclusive, nesse ponto, eu sei que é desafiador viver educação positiva e educação não violenta. Por quê? Como é que você vai explicar o que é um choro totalmente chorado? Sim. Cara, só vivendo, só você deixando teu filho, não deixando chorar sozinho, mas permitindo que o choro dele vá até ele ter essa respiração. E o mais incrível é que a gente tem, na teoria polivagal, que é uma vertente da neurociência do trauma, explicações para esse suspiro, de que realmente o nervo vago voltou, né? Estamos de volta no sistema simpático do nosso sistema nervoso. E aí aliviou. E aí realmente colocou pra fora, não vai ficar somatizando. Então, assim, além da inteligência emocional, de tudo que a gente vê na psicologia, nós temos também neurociência que chega e fala assim, esse alívio que a gente precisa sentir. Porque quando você consegue colocar esse choro e aí
dá esse suspiro, aí você colocou pra fora. E as pessoas falam assim, chorar não resolve nada. Eu falo assim, amor, então você nunca chorou pra aliviar. Porque quando você chora pra aliviar, aí resolve tudo, porque a tua perspectiva muda. Claro. Você não tá mais tão oprimida naquele lugar assim não sei o que eu faço, eu tô perdida. Aí quando você consegue botar o choro pra fora, aí você, agora vai. Aí você consegue. É como se a gente desse alguns passinhos pra trás, né? A gente tá aqui, e aí na hora que você chora, você... Agora eu tô vendo um todo, né? Eu queria trazer um ponto que é muito importante pra mim, eu acho que muitas pessoas se pegam nessa dificuldade de entender. Qual é a diferença entre obediência e respeito? Porque tem uma frase do seu livro que me marcou que você diz: a meta é que a criança se sinta acolhida até que compreenda, não que sinta medo até que obedeça. Sim. Por que o medo não funciona? E qual que é essa diferença entre eu fazer o meu filho me obedecer e eu fazer o meu filho me respeitar? Então, prova que o medo funciona. O medo em funciona. detrimento da criança. Não, funcionar funciona. Se eu chego e ameaço... Aliás, funciona com uma facilidade ímpar. Porque eu sou muito maior do que minha criança, muito mais forte, tenho mais experiência de vida, engrosso a voz. Gente, é só eu existir que eu consigo dar medo na minha criança. Mas o medo já é uma violência. Exatamente, né? E assim, a ideia é que a criança consiga se sentir tão acolhida e tão segura nessa relação que ela... É quase que assim, eu preciso conquistar a confiança da criança. É desse lugar. Eu tenho uma analogia que eu gosto de usar, que é assim, qual que é a diferença de obediência e medo? Obediência é, você tá dirigindo, aí você tá lá, aí você vê uma placa. Aí ela fala 50 km por hora é a velocidade máxima. Aí você é obediente, você fala assim, bom, tá, eu tenho que obedecer essa regra, porque senão eu levo multa. Ou seja, por uma consequência, eu não vou exceder. Ou então, eu vou olhar, falar assim, não tem ninguém vendo? Eu não vou obedecer coisa nenhuma, vou embora. Mas eu dependo de um fator externo, que esse fator vai me dizer se eu vou ou se eu não vou. Se tiver polícia, não vou obedecer. Agora, responsabilidade, como que é? Eu tô vendo a placa e falo assim, ok, você tá falando que tem que andar 50, então significa que esse trecho demanda essa velocidade para promover segurança minha e das demais pessoas. Então eu vou respeitar essa regra porque alguém que deve ter estudado sobre trânsito entende que assim a gente vai se manter seguros. E como que desenvolve responsabilidade nas crianças? Aí que vem aquilo que talvez muitos sentem a dificuldade na educação positiva e na educação não violenta, que é, você vai precisar conversar pra caramba. Muitas vezes você vai ter vontade de chutar o balde e falar assim, que saco, só faz o que eu tô falando. Mas aí você vai precisar dar um passo atrás, se regular. Cada um com seus sentimentos. Falar assim, é muito fácil amar meu filho, só quando ele é bonzinho. É muito fácil e conveniente tratar meu filho bem, só quando ele é facinho, quietinho, obedientezinho. É muito fácil pra gente amar e tratar nossos filhos com dignidade só quando eles são colaborativos. Sim. E aí eu preciso dar um passo pra trás, 2, 3, 4, quantos forem necessários pra eu falar assim, ok, agora eu dou conta de conversar. E aí as pessoas ficam tão assim, como é que... mas a educação assim não é muito permissiva. Porque daí a criança faz o que ela quer. Gente... Esse é o medo. Eu vejo muito isso. Assim, quando eu comecei a ler os livros de vocês, eu pensei... Eu comecei a ler logo que a minha filha nasceu, né? Porque eu pensei, eu quero ser a mãe perfeita, eu quero educar com respeito, eu nunca vou gritar. Eu era a mãe perfeita, até me tornar mãe. Tem essa frase, não sei de quem é, mas ela é maravilhosa. E aí, não, que eu nunca vou gritar, eu nunca vou perder a paciência, eu vou ser minha filha, e aí na prática não é exatamente isso, mas o fato de eu ter conhecido o trabalho de vocês, eu acho que me faz uma mãe um tiquito mais calma, porque eu sempre penso, quando eu tô perdendo a paciência, eu falo, calma, eu sou adulta, tudo que vocês falam, sabe? Eu também já li vários livros de comunicação não violenta, do Marshall. Então, assim, é uma coisa que eu tento colocar, e mudou a minha vida. Aprender a ler esses livros e aprender essas coisas mudou a minha relação com as outras pessoas, fez muita diferença na minha vida, e eu quero que isso faça diferença na vida da minha filha. E aí, a minha grande dúvida é, eu vou conseguir estabelecer limites para minha filha tendo uma educação respeitosa? A grande questão é que, como o problema nosso é estrutural e a base da educação é violência, é como se fosse assim, as pessoas têm uma dificuldade, e eu me incluo nessa, porque eu também achava que era assim, ou a criança manda, ou o adulto manda, só tem essa dualidade. Então, quando a gente fala de educação positiva e não violenta, a gente precisa entender que existe um mundo parte, que não é sobre disputa de poder, não é sobre quem manda nessa relação, é sobre colaboração.
E aí, a gente tem que entender que, primeiro, eu vou ter que colaborar muito com meu filho. Eu vou ter que respeitar muito meu filho. Eu vou ter que acolher muito meu filho. Porque a gente quer o fruto logo. Ai, quando é que essa criança vai ser mais fácil? Mas a educação positiva é para tornar os adultos mais fáceis. E o resultado se vê no comportamento dos adultos. Porque as crianças são um espelho da gente. Então, se eu sou respeitosa com meu filho, se eu respeito as emoções dele, se eu acolho o que ele sente, se eu ouço as contribuições dele, se eu não fico falando não pra tudo, mas sim, peraí, tá, você não concorda. Eu só gostaria que você fizesse o que eu tô pedindo, mas eu preciso te escutar. Outro dia aconteceu uma coisa que a minha filha me disse: mamãe, eu te amo muito, você é a minha vida. E eu fiquei muito emocionada, porque eu falo isso pra ela todos os dias desde que ela nasceu. Só que eu me dei conta que ela tem só 3 anos e ela provavelmente não sabe o significado de você é a minha vida. Mas ela sabe que é bom, porque eu falo pra ela sorrindo, eu falo pra ela abraçando ela. Ah, que delícia. E outro dia ela também me falou: mamãe, que saco. Porque quando eu tô brava com ela, que ela não me obedece, eu falo: Lua, que saco, para. Então veja bem, a minha filha aprende tudo o que eu ensino pra ela. E isso foi muito importante pra mim. Porque assim como ela fala: mamãe, você é a minha vida, ela pode aprender: você faz tudo errado. Tudo que eu o que a gente é, tudo que eles eu aprendem, falar né? pra ela. Então assim, como é importante essa conversa que a gente tá tendo. Tudo chega, né? Acho que aqui a gente tem, nossa, muitas coisas pra falar do que você tá me trazendo, né? O primeiro ponto é: a conversa não significa que a criança vai concordar com a gente. Exatamente. Então, assim, existem momentos que o meu filho e a minha filha vão fazer coisas que eles não querem fazer. E sim, eu não sou sempre legal. Tem dia que eu vou ser chata do rolê. Falar: filhão, eu entendo os seus motivos, cara, e a gente tem uma regra. E a gente vai cumprir a regra. Mamãe, isso o quê? Expliquei uma vez. Filha, por que a gente não vai pra casa da avó? Por esse motivo. Meu amor, a mãe já repetiu pra você o motivo 2 vezes. Se você quiser falar da sua frustração, eu tô aqui. Agora eu não vou justificar de novo. Você já entendeu o motivo, meu bem? Ah, mas eu tô muito chateada. E você tem todo o direito do mundo de ficar chateado, filho. Eu não tô pedindo pra você ficar nomear feliz. isso pra criança. Sim. Você está sentindo raiva, você está chateado, a mamãe Você precisa nomear. E aí? Ele vai criando mas repertório, né? você mantém a decisão. Então, por exemplo, não quer se arrumar para ir para a escola de manhã. Tem que se arrumar para ir para a escola de manhã. Sim, mas a gente tem que... Elis, termina o raciocínio que depois eu quero perdão. Então, a gente tem, nesse caso que você tá me trazendo, a gente tem todo um esquema para que a gente evite a briga do dia de manhã. Então, assim, como que a gente se prepara, onde é que a gente deixa a roupa, vamos fazer uma brincadeira, blá, 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 tem um monte de coisa. E existe um momento que, filhão, é isso aí. O meu filho tem uma tendência muito semelhante à minha, né? Do embaixo. Combativo. Só comigo. Fora de casa, ele é a criança mais doce do mundo. Só com você. Só comigo. E aí, ele, na hora que ele chega, às vezes, quando ele falou a primeira vez, 4 ou 5 anos, você não manda em mim? Amor, senti meu corpo inteiro tremer. Mano! E aí eu dei aquela respirada. Falei: cara, eu não tô discutindo meu lugar na tua vida, filhão. Não tô discutindo meu lugar na tua vida. Agora é a hora do banho. Sabe, se você conseguir sair do... Sim. Não tô nesse embate com você. A gente tá aqui numa outra história. Então o primeiro ponto é: a criança nem sempre vai concordar. À medida que eles estão crescendo, vai ter muitas vezes que eles vão estar pé da vida comigo e olhar pra mim e falar: você não consegue pensar em mim. Cara, pra essa mãe super trabalhada da empatia, o corpo treme, né? E eu dou aquela respirada: filhão, eu tô vendo o quanto você tá bravo. Pensar em você não significa concordar com você sempre, meu amor. Eu sinto muito que você não consiga perceber isso aí. Se quiser conversar, a mãe tá aqui. Eu não quero... Não vem querer me acolher agora. Eu tô triste por sua causa. Você não encosta em mim. Deixa eu tirar uma dúvida. Com quantos anos a gente pode conversar assim? Porque, por exemplo, a minha filha tem 3 anos e ontem ela tava querendo se pendurar na janela. Aí eu tirava, ela voltava. Ela, pelas tantas, eu peguei ela, olhei no olhinho dela e falei: filha, a mamãe tá tentando te proteger de um perigo, porque se o vidro quebrar, você vai se cortar toda. É perigoso, meu amor. Eu sei que você não entende o que é perigoso, mas é perigoso, você pode se machucar. Você quer se machucar? Não, mamãe, eu não quero me machucar. Correu e se pendurou na janela. Cara, assim, a gente vai explicar sempre. Mas que idade eles começam a entender, será? Aí é de cada criança, Ave de cada Maria. situação. Tem coisas que eles vão entender mais novinho, tem coisas que eles vão... O que a gente precisa entender é explicar. Os mais novos a gente vai explicar com menos palavras. Tá. Quanto mais você consegue ser direta e enxuta na tua informação, melhor. A capacidade de concentração deles é da Dory.
Se você fala um monte, Já na metade é. da frase ela já tá em outro Na lugar. metade ela já... Então, assim, Entendi. não reprisa o sermão da montanha pra criança de 3 anos, que ela não tá ouvindo pra você. Assim, não, Meu amor. marido ri de mim, sabia? Ele fala, Dayana, você acha que você pode se machucar, meu amor, Então, isso é assim, perigoso. Você vai explicar, É, lógico, com menos palavras, zoa. né? Com menos Sim, palavras, mas a gente vai explicar que é perigoso. E eu acho que aí a gente tem um outro ponto. A criança tá em perigo, é aquele momento que eu, como adulta, pego ela do lugar de tiro. Sim. É que eu sou Aí adulta não tem relação, conversa, óbvio. né? Não Sim, é o tem- momento que eu tenho que explicar tudo naquele instante. Eu vou tirar ela, e depois que eu tirei ela, tá salvo. Agora a gente vai conversar sobre... Filha, a mamãe te tirou dali. Porque eu tive atendimento com pais que a criança mexendo com fogo e o pai tinha medo de falar com a criança porque não queria machucar, porque não queria traumatizar. Amor, seu primeiro Segurança em primeiro lugar. Então, assim, esse é um ponto muito importante da gente entender, que a criança ela nem sempre vai estar concordando com o que a gente traz pra ela, e tá tudo bem, ela não tem que concordar com tudo porque ela é outro. Ela é um outro ser humano, ela não tem que concordar comigo pra tudo. O segundo ponto que eu acho essencial da gente dizer é que criança não é um livro em branco. Porque senão a gente fica repaginando a ideia do livro em branco. Ah, ele bateu porque eu bati, ele viu alguém bater. Não! A gente tem uma agressividade que é natural, nós somos bichos. Uhum. Então você pode ser a pessoa mais tranquilona do mundo e você tem um filho que taca as coisas longe quando ele tá com raiva. Não quer dizer porque ele tacou a coisa longe, é porque ele viu você tacar a coisa longe. Porque senão a gente esquece que ali tem um ser humano completo, cara. Sim, tem uma personalidade. Complexo. Tem, E que tem uma história, porque às vezes ele tá muito bravo e não é porque eu fiz algo com ele, não é, nem tá na nossa relação. Uhum. É porque ele tá na escola e ele não tá se sentindo tão adequado na escola ainda, e ele tá chegando em casa super E ele põe nervoso. pra fora, E né? aí eu fico com, ai, mas eu que fiz, eu. E nem sempre você. Às vezes é olhar e falar, o que será que tá acontecendo agora com ele? Uhum. Nessa história, sabe? É, e inclusive eu acho que isso traz uma reflexão que eu precisei fazer, que não é sempre sobre a gente. Uhum. É importante a gente separar uma coisa da outra, né? Da gente entender que a criança vai sentir o que ela tem todo o direito de sentir, né? E não posso transformar isso algo a respeito de mim, tipo, como isso me deixa triste, Sim. como isso me, né? Ela que é a criança que está precisando de atenção nesse Sim, momento. o filho Mas não foi feito para atender todas as nossas eu queria que todo mundo necessidades e entendesse isso. demandas. Então, inclusive, deixa assim, Né? eu venho falando isso bastante porque acho que é uma coisa que as pessoas precisam ouvir. Eu tive filhos para me fazer feliz. Porque eu tinha a ideia de que eu teria finalmente a família amorosa que eu tanto queria ter. E aí, claro, que me dei super mal com isso, porque meus filhos estavam um pouco se lixando com os meus sonhos e nem precisam, e nem devem. Nem deve. Nem devem. E aí a educação positiva veio para me falar assim, amor, você vai precisar mudar aí as tuas ilusões Sim. e conseguir separar, porque senão eles vão ficar sustentando e carregando o peso da tua felicidade, e isso é um peso que criança Isso é nenhuma muito tem que nenhuma. carregar. Nenhuma. É. Mas voltando à questão do perigo, concordo com a Elisama quando ela fala assim, amor, tá em perigo, tem trânsito, tem coisa... Você tem que resgatar essa criança, gente. É a tua responsabilidade. É tua não vai colocar responsabilidade. cinto no carro. Gente, não tem Vai desculpa, amor, mas colocar. aí Essa é a Maia, maior a gente briga vai da minha acolher, vida, é a lógico. cadeirinha A gente do vai carro. pensar em soluções, a gente vai usar nossa criatividade, mas não Exatamente. posso colocar a vida em risco. Agora, quantos sims eu dou pro meu filho também? Porque você não é não o dia inteiro. Não, porque né? se eu tô numa Sim. relação que tá castrando o tempo todo, amanhã eu posso? Não. Mas só um pouquinho? Não. É uma relação seca, árida. E aí a gente tá com uma criança que tá se opondo o tempo todo, a gente fica assim, mas por que será que tá se opondo? Mas a relação tá seca, não tem nada? Então, assim, comigo, em casa, quando eu vejo as minhas crianças que estão, assim, indo para um lugar de falar muito não pra mim, eu começo a perceber, tá, como é que eu tenho estado com eles ultimamente. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim, Ah. existe um autor chamado Jesper Juhl, e ele fala que toda criança está sempre colaborando conosco, inclusive com os comportamentos desafiadores, porque ela está nos mostrando algo sobre a relação. Uhum. Então ela está colaborando com você, não do jeito que você gostaria. É. A gente gostaria que fosse assim, mamãezinho, Sim. papaizinho, tá, É. E aí ela traz com o comportamento dela uma mensagem que eu preciso decifrar. E aí, por exemplo, na questão da janela, a gente não vai deixar porque é perigosíssimo, mas quais alternativas poderíamos oferecer então? Isso eu já li, eu faço. É. Sempre tento trocar de brincadeira. Não é nem com o Sempre- intuito de desviar a atenção, mas tipo assim, É. ela tá com uma necessidade, ela tá Sim. querendo brincar, então Ela quer ver algo mais alto? Exatamente. Como é que eu... ela experimenta? Ofertar Só que a gente às uma vezes outra é muito, possibilidade. nós adultos somos extremamente literais e papum É. preto no branco, uma coisa muito assim rígida muitas vezes, né? E as pessoas acham que ser criativo é permissividade.
Existe também, né? Essa Sendo que diferença. não, você pode ser criativo e pensar em soluções. Tipo, tá, ela quer pendurar da janela? Não vai dar. Mas o que dá pra fazer então? Tá. Será que dá pra pular do sofá? Será que dá pra fazer alguma outra coisa? Porque essa criança tá com uma necessidade básica que é inerente da brincadeira. Sim, Se eu ela falar quer que ela não movimento, pode, ela pronto. quer pular, Exatamente. Então, alguma coisa eu preciso fazer a respeito. Nossa, Maia, o que você trouxe aí de como que tá a relação para além do comportamento. Uhum. Porque senão a gente fica focado no comportamento o tempo inteiro Não. e no comportamento difícil. Uhum. E a gente não amplia pra falar assim, tô dando não o dia inteiro. Eu tô reclamando com essa criança o dia inteiro. Eu tô brigando com essa criança o dia inteiro. E aí eu me lembro de uma época, meu filho era ainda muito pequeno, tinha uns 4 anos talvez, e ele tava muito, muito desafiador Você já comigo. estava na educação não Já, violenta, né? eu comecei ele assim que ele nasceu. E ele tava muito desafiador comigo. Muito, muito, mas ele reclamava de tudo comigo, assim, o tempo inteiro. E a gente sempre foi muito amigo, a gente tem uma sintonia de outro mundo, sabe? E aí eu parei pra pensar, e eu tava numa fase, a irmã pequena, a diferença de idade dos meus filhos é 1 ano e 11 meses. Então eu tava numa fase, a irmã começando devia a tá andar, exausto. tava aquele caos. Eu peguei ele e falei, filhão, a gente vai passear pelo condomínio hoje, você que escolhe todas as ruas. O caminho é todo seu. E aí ele ia na frente, Só a ele. gente vai entrar aqui. A gente entrava onde ele queria entrar. Tipo, só assim, 1h30 só fazendo o que ele queria na rua. Cara, ele não tava em perigo, ele só precisava sentir a autonomia dele toda de volta e sentir que ele tinha aquela influência em mim, porque, assim, a vida tava um caos, a irmã dele tava começando a andar, tava tudo muito difícil. Uma bobagem dessa mudou tudo. Olha que interessante. Mudou tudo. A gente só precisava sair, ele sentiu, ele escolheu tudo, sabe? Uma outra vez eu viajando muito, e aí eu vi que ele tava com um comportamento bem desafiador comigo, e eu chamei ele pra conversar, falei, filhão, conta pra mãe aqui. Eu tô pedindo as coisas pra você e você não tá colaborando comigo em momento nenhum. Me ajuda a entender. E isso é uma das frases que eu mais utilizo na vida, me ajuda a entender. Ótimo. Porque eu não entendo tudo. Quando a mamãe fala, você pensa assim, não vou fazer porque ela não manda em mim? Ou você pensa assim, não vou fazer, eu tô bravo com ela, eu quero que ela fique brava também. O que você parece mais? Aí ele falou, eu tô bravo, eu quero que você fique brava também. Olha que Aí eu falei assim, sabe como é que chama isso? É um desejo de vingança. É normal, é humano. Mas sabe qual é o grande problemão da vingança? É ele qual? Que aí você se vinga de mim, porque você tá brava comigo. E aí eu fico brava e meu impulso vai querer brigar com você. E a gente não vai se entender nunca. Vamos combinar que na hora que você quer se vingar, você vai contar pra mamãe? E a gente vai se entender, a gente vai conversar sobre Parece isso. conversa de doido, né? Parece Parece uma conversa de doido, mas é maravilhoso. que a E gente foi consegue incrível ver o construir. guri com 4 anos e meio, 5 anos, olhando pra mim. Eu quero me vingar de você agora. Coisa maravilhosa. E aí eu sentava, ok. Você tá bravo com o quê? Porque você quer vingar, você tá magoado com alguma coisa. Vamos conversar sobre o que é que você tá magoado? E aí ele sentava comigo e a gente... E aí teve um dia que ele falou, porque você tá viajando demais. Amado. Eu falei, então, sentindo sua filhão, a falta? mamãe vai viajar muito. Porque esse é o trabalho da mamãe e eu entendo essa falta. Tem alguma coisa que a mamãe pode fazer pra te ajudar a lidar com essa, que é a nossa realidade. Eu não ia parar de viajar. E aí ele queria cartinhas e eu comecei a escrever cartinhas pra Ai, ele. que amor. Assim, cara, a gente vai enxergando a relação e vendo o que ela tá me trazendo, Sim. sabe? E olha que coisa importante nisso que você trouxe. A gente também, enquanto mulher e profissional, você não podia nesse momento abrir mão das suas palestras, do seu trabalho, que é viajar, uma realização que você batalhou a vida inteira para ser os seus livros e viajar pelo Brasil dando palestras, para só atender a demanda do seu filho. Não. A gente também, isso é uma coisa muito importante da gente entender. Uma mãe feliz, uma mãe realizada com o trabalho, também vai ter a possibilidade de ser uma mãe mais amorosa. Agora, se você largasse tudo só para ficar com ele, você também não estaria Cara, feliz. e provavelmente ia ter um preço. Claro que sim. O que a gente cobra da criança quando a gente fala, fiz Por você. Uhum. Então, assim, se eu larguei de trabalhar por mim, porque eu queria vivenciar, porque eu tô assumindo aqui, é meu. Então eu cuido disso aqui que eu tô fazendo. Isso. Mas se eu fiz por você, amor, a continha vai chegar. É. E ele não me pediu isso. Uhum. Não Sabe? pediu por Não isso, né? pediu. É. E aí eu É, tenho ele um quer lance atenção, com eles né? Ele de quer falar amor, desde muito novos, assim, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe ama. Eu parei de falar que eu trabalho porque eu preciso. Eu amo, eu tenho um tesão enorme no meu trabalho. Sim, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe ama trabalhar. Eu amo estar com vocês e eu amo trabalhar. E essa mãe que ela é complexa, que ela tem muitas camadas, que ela não é plena na maternidade, porque a maternidade não me faz plena. Isso daí é uma coisa assim, de como é importante a mulher conseguir se nutrir em outros momentos também, para poder nutrir as crianças, né? Sim. Será que essa forma de educar torna as crianças mais preparadas para lidar com o bullying,
com os preconceitos, com tudo que daqui a pouco na adolescência a escola começa a trazer as Mas outras sem crianças? dúvida, a gente está falando de educação que não normaliza o incômodo. Ela não normaliza a violência, ela não normaliza a dor. Porque veja, se a gente cresce ouvindo, eu te bati porque eu te amo. Nossa, isso daí é Nossa. Eu fiz isso, você está me pedindo para te bater. Então assim, eu apanhei na escola porque eu mereci, eu fiz alguma coisa. Eu apanhei porque eu fiz alguma coisa. Sim. Assim, a gente não vai evitar, a gente não consegue criar uma bolha em que essa criança ela não vai sofrer violência nenhuma. Mas a forma que ela vai enxergar e digerir esta violência, elaborar esta violência vivida, ela está totalmente relacionada com esse arcabouço emocional que eu tô criando com essa criança. Entende? Então, à medida que eu reconheço os meus limites, a gente precisa entender que essa é uma educação que foca na autoestima. Exato. E a autoestima não é me achar bonita. A autoestima é o meu valor. Exatamente. Muito diferente. E é o meu valor que faz eu falar, ei, essa relação não é saudável pra mim. Exatamente. Sério, Isso aqui não é certo. Exatamente. É a noção do meu valor. E isso aí é o que a gente trabalha e que Muda. não foi trabalhado na nossa educação. Exatamente. Sim. Complementando o que a Elisama trouxe aqui, que o bullying é um sistema retroalimentado por trauma, por educação violenta, por abuso, por negligência emocional. Porque a vítima, muitas vezes, é a criança que já acostumou a estar nesse lugar também. E a criança que pratica o bullying também é a criança que também vivencia esse bullying. A criança que pratica também passa por bullying. Tem um livro maravilhoso chamado Geração do Quarto, do autor Hugo Monteiro, pós-doutor, maravilhoso, um homem sensacional. Ele fala sobre como o bullying ele realmente é retroalimentado e ele é um problema estrutural e social. E aí o problema é que muitas vezes a gente olha para a criança que pratica o bullying, a gente vilaniza essa criança. Ela também é vítima, né? Não, exatamente. Sim. Então nós temos aqui a criança que passa pelo bullying, a criança que pratica e todo mundo que está assistindo não está fazendo nada, gente. Sim, porque É um só problema. acontece porque tem a plateia, né? Exatamente. Então, assim, a educação positiva e a educação não violenta vem como uma prevenção a todo e qualquer sistema de poder que nós temos na sociedade de hoje. Desde algo do bullying, que é uma coisa em pequena escala, até coisas como homofobia, racismo. Sim, preconceitos em geral. Exatamente. Tudo isso é retroalimentado por essa educação extremamente violenta. Né? E isso, a gente tem que ter muita clareza disso. Agora, qual é a opinião de vocês sobre castigar? Como é que eu deveria, ou se deveria, punir o meu filho ou castigar o meu filho se ele faz alguma coisa muito errada? Por exemplo, me bateu, mordeu, enfim, algum comportamento que eu considero que está inadequado. Nós devemos punir, nós devemos botar de castigo, o que a gente faz? A Jane Nelson, que esquematizou a disciplina positiva, ela tem uma história que eu adoro. Ela conta uma professora que as crianças não voltavam na hora do intervalo no horário certo. E aí essa professora tinha um problema ali com aquela turma, porque ela demorava para conseguir dar a aula, enfim, era muito difícil. E aí ela chamou a turma e falou, gente, a gente tem um problema para resolver. Vocês não estão voltando no horário. Ela dividiu o quadro no meio. Falou, desse lado a gente vai fazer uma lista, eu quero uma lista de consequências lógicas para a criança que não voltou do intervalo. E aí essa lista as crianças começaram a falar, fica sem intervalo no dia seguinte, fica depois da aula escrevendo, eu não devo chegar atrasada. Uma lista enorme. E depois ela falou assim, agora desse lado a gente vai pensar em formas de ajudar a criança a chegar no horário. E aí a gente tem um outro teor de lista. A gente escolhe uma pessoa para bater no ombro de todo mundo e chamar. Que bonitinho. A gente faz o som com a boca, porque aí garante que todo mundo vai ouvir. Você consegue perceber a diferença do teor das duas listas? Claro. Uma com foco em punir, a outra com foco em ajudar. Quando o meu foco é em punir, eu vejo que o meu filho é um problema e eu preciso mostrar para ele como é que ele deve agir. Como é que eu conserto esse problema? Eu tenho um problema que eu preciso consertar. Quando o meu foco está em ajudar, em solucionar, eu chamo meu filho, ele não é um problema, nós não estamos assim. Eu chamo meu filho pro meu lado e falo, vamos junto olhar para esse problema aqui? Como é que a gente pode resolver isso Como é que a junto? gente faz isso junto? Então assim, qual que é o meu foco? E isso é uma pergunta que eu me faço até hoje. Dentro das relações, da situação que eu tô vivendo com os meus filhos, eu olho para eles e penso, ok, onde é que tá meu foco agora? Eu tô querendo mostrar para ele que ele errou e que isso não se faz. Porque se eu tô assim, eu tô querendo punir. E, cara, se eu tô querendo punir, eu tô querendo ajudar, porque não dá pra fazer as duas Não coisas. dá. A gente pode até disfarçar. Porque igual você falou, como você falou mais cedo, você vem do lugar da raiva. Sim. Eu que venho do lugar um pouco mais do congelamento, eu às vezes disfarço
esses pedidos com uma Muito melhor. sutileza, só que ainda assim muito violentos. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado de não ser passivo-agressivo, de não ser manipulativo, de não soar superior à criança, porque é muito fácil você enganar uma criança. E ela nem vai perceber a violência. Quer dizer, né? Então, assim, quando a gente fala sobre castigos, a gente tem que entender que eu não estou ensinando nada positivo. Aprendendo ela está. Aprendendo ela está, sim. Mas não algo que vai construir essa Positivo. criança, né? Então, assim, ajudar a criança, e com crianças mais novas é um pouco mais difícil a gente fazer esse trabalho de trazer, né, ficar os dois no mesmo lugar. Mas é mais sobre como eu me sinto aqui dentro, como você falou assim, se A eu tô com intenção. vontade já tô no lugar errado, então eu preciso voltar atrás e pensar, ok. E não Como sou tá meu estado de monstro ânimo? porque eu tô com essa vontade, né? Não, Só preciso voltar atrás. Exatamente. Volta pra luzinha do Não, do sentir, a gente motor. vai sentir. Exatamente. É normal. Tudo. Vou dar respirada, vou beber uma água. Como é que eu volto pro lugar de... Cara, esse é meu parceirinho, é minha parceirinha, é a pessoa que eu amo, eu quero ajudar. Se tem uma coisa que a gente pode deixar para as pessoas aqui que estão assistindo começa olhando para dentro de você. Sim, nossa, eu falo sempre que é esse ponto. Como é que eu começo, Elisama? Curiosidade. Boa. Curiosidade é a minha palavra mais amiga, que eu mais amo. Curiosidade sobre mim. Nossa, o que é que mexeu em mim? Por que que doeu? Não é, eu gritei porque eu sou muito nervosa, eu gritei porque eu sou... Não. Eu nasci desse jeito, né? Isso, esquece as respostas prontas. Elas são uma porcaria, esquece todas elas. Sim, por que eu gritei assim? Onde tá doendo? Porque, e com a criança, para de ter a resposta pro comportamento dela, se permite perguntar. Mais uma vez, os adultos que precisam, né? A gente precisa aprender muito sobre nós mesmos. Muito. Né? E fazer esse exercício do não saber, né? Porque a gente quer uma resposta rápida para algo que não tem resposta rápida, gente. Não tem. A gente que as pessoas me procuram e elas procuram muito, me diz o que é que eu faço, me dá um passo a passo. Nós somos essa geração de obedientes e as pessoas querem só mais uma dica para obedecer. A gente executa muito bem. Ué, eu Exatamente. confesso que eu comecei esse vídeo achando que vocês duas iam me ensinar como que eu fazia para minha filha me obedecer. E agora eu vi que eu precisei aprender muito mais coisas. Tome aqui só. Agora, tchau, a gente se vê na próxima. Gente, eu amei esse vídeo. A gente poderia conversar muitas horas, Muitas né? É um horas. assunto infinito. Bom, eu quero recomendar fortemente todos os livros delas. Já sigam no Instagram, eu vou deixar aqui na legenda o Instagram da Maia da Elisama. Vou ajudar a segurar São- a elisama. Calma, gente. São muitos, tá? Felizmente. Olha, leiam todos, se for possível, porque assim, o que eu já aprendi com essas duas mulheres e aprendi nessa entrevista, e eu quero agradecer demais, Maia, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amo te acompanhar, Ai, assim, obrigada, você não imagina Mariana. como vocês duas são importantes Foi uma delícia, no cara. meu processo, no me tornar mãe, em como fazer, e sei que estou só no começo, porque a minha filha tem só 3 anos, então eu ainda vou passar por muita coisa, quero agradecer demais. E eu quero encerrar esse vídeo, por causa de uma de vocês duas, eu não sei quem, eu comecei a seguir a Ella Arnost, que é uma escritora americana que também fala Sim, muito sobre Ela é isso, muito maravilhosa. e tem uma frase dela que eu amo, que ela diz: somos todos pais imperfeitos, e tudo bem, pois os nossos filhos não precisam de perfeição, e sim de conexão. Então eu acho que essa frase resume muito bem o quanto estamos aqui para aprender, vamos errar, mas enquanto a gente tiver conexão, amor e o coração aberto para ouvir essas criaturinhas, permitir que elas expressem os seus sentimentos, a gente vai construir juntos uma sociedade muito melhor. Eu queria deixar um presente para os teus ouvintes aqui, que é uma Claro. aula sobre autocura. A ideia é a gente ter recursos para a gente poder cuidar daquilo que nos machucou, daquilo que ainda nos machuca, aquilo que ainda nos dói, porque às vezes a gente falta uma âncora pra gente. Na hora que a gente tá com aquela raiva, a gente fica assim, onde me agarro aqui agora, né? Então a gente filmou alguns recursos para as famílias, eu gravei com a minha sócia da Escola de Educação Positiva. Legal. E o QR Code vai estar aqui. em algum Aqui na lugar da tela, em algum lugar. Acesse esse QR Acessem, Code para usem, assistir essa abusem, aula. é um conteúdo gratuito, além também de acompanhar o trabalho nosso, meu e da Elisama, porque tem muita coisa gratuita Sim, também para muita todos. coisa. E muito obrigada, foi muito gostoso. Eu que agradeço. aqui com vocês, Muito gente. obrigada, Foi maravilhoso. eu amei. Obrigada. Obrigada Obrigada por mesmo, você de coração. levar a A educação. gente tem que fazer mais coisas pras pessoas. juntas. Ah, gente. Deu muito match isso daqui. Vamos, é isso. Vamos. Obrigada, viu? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com as pessoas que fazem sentido na sua vida, com quem tem filhos, com quem pretende ter, com todo mundo, porque eu acho que essa conversa serve para
inclusive para quem não tem filhos, para todo Com mundo. certeza. E deixa o seu comentário aqui, conta o que tocou você, alguma situação que você se percebeu aqui, alguma coisa que já funcionou para você. A gente quer saber muito a sua opinião para os próximos vídeos também. Um beijo e até a semana que vem.